Vocabulário Filosófico-Democrático. Um dicionário didático e satírico. Comentado por um anónimo português. Cum desolationem faciunt, pacem appellant. Tácito. Introdução. Todos os homens que em outro tempo habitavam a terra viviam unidos no campo de Senar. Tinham todos umas mesmas ideias, a mesma linguagem e os mesmos costumes. Multiplicados de maneira que lhes foi necessário separarem-se pela falta de subsistências, empreenderam, antes de o efetuarem, fabricar aquela famosa cidade e torre que deviam servir de testemunho eterno, não menos de comum origem que da sociabilidade, cultura e mútuo amor que desde o princípio havia unido a linhagem humana para a confusão de alguns abortos da natureza que com o discurso do tempo haviam querer confundir a origem do homem com a das feras e deduzir desta suposta original bestialidade humana a liberdade, a sociedade e os direitos dos homens. Mas, nem porque estes vissem que lhes era necessária a separação, lhes deixava de ser amarga e muito a propósito iam dilatando um negócio de onde lhes resultava um desgosto que assim não podiam evitar. Todos se empregavam em celebrar com demonstrações de alegria os últimos momentos de união, fazendo ver com isto que nunca o bem nos causa tão sensíveis e doces impressões como nos últimos instantes em que se nos avizinha a sua perda. Porém, no que menos que os cuidados e trabalhos humanos se prodigalizavam em um só lugar, a terra, por todas as partes deserta, reclamava habitadores e indústria, e a providência soube obrigar os homens a separar-se sem lesão do belo desejo de viverem unidos. Chegou finalmente o dia destinado por ela para o complemento de um prodígio que por modo algum podia imaginar. Despertam do sono e se dispõem aos seus costumados mestres, que falam uns com os outros, os pais e os filhos, o marido e a mulher, os vizinhos e os parentes. Entende-se muito bem. Julgam falar a mesma linguagem que dantes e falam outra inteiramente diferente. Chegam à grande fábrica, falam-se, alguns particulares entendem-se, porém a comum confunde-se e articula vozes sem comunicar pensamentos. A inocente discórdia não ofende a natureza. Todos estão conformes em máximas, em vontade, em amor, em desejos e somente em vozes discordam. A providência mesma já tem ensinado os que devem unir-se e os que devem separar-se. Despedem-se os homens para multiplicar as nações, e o último adeus que podem dar-se à despedida é de mudos abraços e ternas lágrimas. Tal foi o prodígio da confusão em Babel, grande na verdade, porém inocente e útil. Mas, quão diverso teria sido o resultado se em vez da mudança das vozes correspondentes às ideias, só houvessem mudado as ideias correspondentes às vozes. A ser assim, seguir-se-ia que julgando os homens entender-se, pois não usavam de palavras senão bem conhecidas, nem se entenderiam, nem fariam outra coisa que enganarem-se. E então que confusão, que discórdia, que fatais distúrbios se não teriam originado. Pois esta perniciosa confusão de línguas é a que, de algum tempo a esta parte, se há descoberto com surpresa universal em todos os idiomas da Europa. É verdade que as vozes são as mesmas, porém é igualmente certo que muitíssimas delas, e as de mais importância, não significam já o que antes significavam. É verdade, repito, que são as mesmas vozes, porém também é indubitável que um sem número delas, longe de explicar o que até aqui hão explicado, não tem outro uso que significar o contrário do que soam. Desta confusão, pois, tão fatal em ideias e vozes, tem nascido justamente o universal transtorno social,
que tanto à nossa custa palpamos. Ela é que tem feito que muitos povos, enganados por falsos e mal entendidos vocábulos, hajam corrido direitos àquilo mesmo que na realidade detestavam e só hajam encontrado a escravidão, a miséria, a desgraça, onde pensavam achar o porto da liberdade, felicidade e o supremo poder com que tantos os lisonjeavam. É demasiado interessante este acontecimento para que se esqueça sua história. Com razão pode ser considerado como uma espécie de prodígio. Ele é uma nova confusão de línguas, e se não se há obrado instantâneo e milagrosamente, como o de Babel, é sem embargo muito mais importante, funesto e doloroso para todo o género humano do que foi aquele. Sua origem remota, quiçá, pode buscar-se nos tempos de Cromwell, ou de Hobbes e Spinoza. Porém, a mais recente se deve fixar com segurança nos Rousseau e a sua contraditória pena. Havia já muito tempo que certos entes ridículos, que se diziam filósofos, maquinavam a ruína da religião, da ordem, dos costumes e das soberanias legítimas. Mas esta empresa era muito difícil e não devia de pôr-se em prática sem que o engano mais delicado houvesse antes preparado o caminho. É por esta razão que muitos tentaram a carreira, porém com infeliz sucesso. Só Rousseau teve a glória de inventar uma vereda capaz de confundir os cérebros e de fazer que todos os homens corressem após aquilo mesmo que mais aborreciam. Inventou um absurdo agradável e chamou-se Pacto Social. Fundou este pacto social sobre a liberdade humana sobre os direitos do homem, os direitos do homem sobre a natureza e a natureza sobre o que ninguém entende nem há poder de compreender senão ele. Porém, como a religião, a razão e os deveres estavam em oposição manifesta com a sua liberdade e seus direitos, deixando a um lado a definição verdadeira daquela e destes, armou tal confusão de linguagem, alegar havia, e faltou tão contraditoriamente da religião, da liberdade, dos deveres e dos direitos, que jamais se chegará a saber o que foi, o que ele entendeu por semelhantes nomes. Mas ao mesmo tempo que com estes vocábulos se confundia a razão, se foi introduzindo uma linguagem doce, que mansamente ia lisonjeando as paixões mais vivas e despertando o orgulho e o desejo de independência e insubordinação. O método foi qualificado excelente por todos aqueles que suspiravam por precipitar o género humano em um ateísmo, no desenfreamento e a libertinagem. O charlatão filósofo teve infinitos sequazes, discípulos e defensores, e transtornadas as cabeças, começou todo o mundo a gritar pacto social, liberdade, igualdade, direitos, sem saber nem entender o que significavam estes vocábulos. Ultimamente, a geringonça ha sido tal que não somente são transtornados os cérebros dos ignorantes e estúpidos, mas até os de muitos que se jactavam de doutos e raciocinadores. Nada menos se pretendia que uma tal confusão para ir pescando os homens. Falava-se, escrevia-se e até se apregoava liberdade, soberania, direitos, governo, leis, religião, superstição, fanatismo e outros infinitos vocábulos. E falavam-se e escreviam-se de uma maneira que, perdendo insensivelmente seu verdadeiro significado e conservando o antigo nada mais que o som, excitaram em os povos e disparatado entusiasmo e a extravagante mania de caminhar em direitura à irreligião, à imoralidade, à escravidão e pobreza, imaginando que iam lançar-se em os braços da liberdade e da aventura. Atónitos ficaram os homens quando, instruídos finalmente pela experiência, viram que a liberdade só punha a razão, os direitos do homem a seus deveres, a natureza a si mesmo, sua sonhada soberania à sua felicidade e as grandiosas promessas aos factos. Foi então quando conheceram de algum modo a inopinada confusão de línguas, sem contudo descobrir a origem de um tal prodígio.
Já a este tempo estavam repartidos esquadrões de filósofos que, reunidos em lugares determinados, trabalhavam com o santo fim de fazer-se tiranos debaixo do nome de libertadores e de fundar o despotismo e a escravidão debaixo do nome de democracia ou república. Mas como a religião era para isto um estorvo, começaram a combatê-la debaixo do nome de superstição e a denegri-la, cobrindo-a de opróbrios e dictérios. Assim foram seguindo seu infernal plano de roubar os estados e os reinos debaixo do nome de os fazer livres e felizes, de destruir as propriedades com o pretexto de igualdade e de induzir os povos para que preferissem a bestialidade democrática aos pequenos defeitos da monarquia. Esta perversa linguagem tem chegado a propagar-se de maneira que não somente é já comum em todas as repúblicas democráticas, mas a estas horas se acha espalhado por todo o mundo. Tem-se tornado, portanto, necessário formar e publicar um vocabulário da língua antiga e da moderna democrática e republicana, não só para impedir que os povos, enganados pela semelhança das palavras, vivam internamente deslumbrados, mas para que se entendam os republicanos e para que se destruam os seus embustes. A experiência, que é a mestra mais segura em todas as coisas, é muito especialmente sobre isto que nos fala com toda a clareza. Sirvamo-nos de um exemplo. Um cão, que logo depois da voz pau, provou os seus repetidos golpes, chega perfeitamente a entender o que significa e foge apenas ouve a tal palavra pau. E se isto assim é, por que razão a experiência não há de ter ensinado aos homens o verdadeiro significado dos vocábulos republicanos? Porventura não têm eles palpado o que constantemente têm seguido às palavras dos republicanos liberdade, propriedade, soberania, etc.? Algumas objeções se podem fazer a este vocabulário a que convém responder. Dir-se-á, por exemplo, a língua republicana se irá enriquecendo cada dia mais. Logo, o presente vocabulário é imperfeito. Não temos a menor dúvida a este respeito. Porém, isso quer dizer que haverá matéria para novos tomos. E por esta causa, poremos em frontispício deste tomo primeiro. Um agudo jacobino sustentou em um café que um vocabulário republicano era inútil, pois que daqui a 200 anos, e talvez antes, terão voltado os vocábulos a seu antigo significado, e se agora, por exemplo, felicidade dos povos significa extrema ruína e miséria, daqui a 2 séculos significará, ainda que republicanamente, o que antes significava. Porém, apesar de tudo, sobra-nos fundamentos para crer que os sucessores dos ilustres autores da linguagem republicana, se existirem, o que Deus não permita, por todo esse tempo, terão um sumo cuidado de conservar a língua em sua primitiva pureza. Além de que, como a presente geração não há de ter a honra de falar com os republicanos, que hão de viver daqui a 2 séculos, e deseja vivamente entender os que agora vivem, por esta causa o presente vocabulário não pode deixar de ser de suma utilidade. Advertências necessárias. Ainda que em nova confusão de línguas se tem conservado, no geral, o material idioma antigo, não obstante se-ão introduzido algumas vozes novas que exigem uma explicação particular e por elas se dará princípio a este vocabulário. Ainda há outra advertência que fazer, e é que a língua republicana democrática está dividida em diferentes dialectos, a saber, o democrático moderado, o terrorístico, o jacobino, o semidemocrático, o libertino puro, o gonzístico e quiçá muitos outros. Por isso um só vocábulo tem muitas vezes diversas significações, ainda na mesma linguagem republicana. Portanto, procuraremos dar todas as explicações possíveis, confessando sem embargo de boa fé, que apesar de todas as diligências sempre ficarão muitas vozes, e talvez por toda a eternidade, de um significado confuso e incerto, e isto pelo pouco que convém aos democráticos dar-lhes alguma genuína e clara explicação. Apesar de tudo, nós lhe daremos a mais provável, segundo o que a experiência tem confirmado, sobre a qual em todo o caso fundaremos este vocabulário. Se não tivermos entendido perfeitamente alguns vocábulos, será esta uma falta tanto mais perdoável,
Quanto é mais verdade que nem os mesmos republicanos muitas vezes se entendem uns aos outros.